Diga graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, que noite abençoada. Que reunião abençoada. Meu coração aqui está pulando de alegria na presença de Deus. Foi o Senhor que fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Aleluia. Queridos, abramos a palavra de Deus na leitura que realizamos esta noite. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Nós vamos ler o texto, ou pelo menos versículo 24. Diz assim: todo aquele, pois, que todos, todo aquele que e as assemelhá-lo-ei que edificou a sua casa sobre a rocha, edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Espírito Santo, o Senhor nos conhece por dentro. O Senhor conhece as necessidades de cada pessoa no santuário. O Senhor conhece os corações. Espírito Santo, mais um final de semana, mais uma reunião de culto. As coisas estão acontecendo diuturnamente. Muitos vieram a esta casa de oração, esta casa de adoração, esta casa de clamor. Mas só o Senhor sabe como cada um veio e por qual o motivo, Senhor, de como cada pessoa foi trazida a esta casa, a este ambiente de culto. Nós precisamos, Espírito Santo, que o Senhor sonde os corações. Nós precisamos, Espírito Santo, ser tratados por Ti. O Senhor Jesus, quando Ele venceu, Ele subiu, mas Ele prometeu aos discípulos: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu rogarei o Pai, Ele vos dará o outro Consolador, o outro, da mesma natureza, da mesma espécie. E Ele rogou ao Pai, e o Senhor veio, o Senhor foi enviado, Espírito Santo, para habitar na igreja, para formar um corpo, para nos ajudar nas fraquezas, as fraquezas interiores, as fraquezas do dia a dia. Nós somos tão frágeis, tão débeis, nós somos tão carentes, ó Deus, da Tua iluminação. Espírito Santo, nós somos tão carentes de sermos guiados por Ti, de sermos, Espírito Santo, ensinados por Ti, de sermos, Espírito Santo, conduzidos a patamares de glória, de intimidade, de profundidade, para conhecermos não somente a Ti, mas conhecermos a revelação do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Continua conosco. Abre os olhos espirituais dos meus irmãos. Espírito Santo, assim como Jesus agia na tua dimensão e era conduzido a todas as coisas e os milagres aconteciam por causa da tua presença, eu te suplico, opera milagres aqui. Abre os olhos espirituais deste povo, quebra todas as cadeias espirituais,
Neutraliza, Espírito Santo, neutraliza, Espírito Santo, todo dardo inflamado do maligno, que todo pensamento contrário seja subjugado à autoridade do nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, subjuga todas as coisas, a autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós oramos e te suplicamos que o Senhor Jesus seja entronado em cada vida, que Deus que está no trono, juntamente com o Senhor Jesus, reine em cada mente e receba a nossa adoração. E todos dizem? Amém. Por favor, adore a Deus com palmas. Por favor, se sente. Glória a Deus. Eu vou tentar aqui. Vou até botar meu relógio aqui, irmãos, porque eu sou prolixo, então eu preciso vigiar o horário. Queridos, nós estamos diante de um texto muito bonito. O Sermão do Monte é algo assim fabuloso. Jesus, a Bíblia diz que nós estamos aqui, ou seja, esse livro é chamado de Evangelho do Reino. Ele foi escrito para os judeus, para apresentar Jesus como o leão da tribo de Judá. E quando este evangelho foi escrito, ele foi escrito por Mateus. Mateus, ele é conhecido como Levi. Interessante, Mateus, esse que dá o nome de Mateus, quando nós olhamos para esse evangelista, a chamada dele é interessante, porque diz que Jesus estava se aproximando e havia na porta da entrada da cidade, dizem que era um absurdo a história diz que era um absurdo de cambistas, pessoas cobrando impostos, e Mateus ele estava ali. E quando Jesus vem se aproximando, Jesus de um absurdo de pessoas que estavam ali, funcionários do governo, trabalhando para Roma, a Bíblia diz que Jesus ele olha para uma pessoa. Ele viu Levi, ele viu aquele homem e ele chamou. Assim como um dia e assim como hoje você veio a esta casa de oração, casa de adoração, casa de pão. Você talvez esteja sentado na sua banca, na sua coletoria, fazendo sua função, o seu trabalho. E talvez você não esteja percebido, assim como também não estava Levi, Mateus. Mas Jesus se aproxima e Jesus vê aquele homem. Assim como Jesus está vendo você aqui agora. Jesus olha para a sua vida. Jesus olha para os seus anseios. Jesus olha para a tua necessidade. Jesus olha para você. E Jesus, assim como fez com este evangelista que se tornou um metetés, que se tornou um discípulo, assim também Jesus olha para você. Você onde está sentado. E Jesus disse: vinde, siga-me, vinde após mim. Assim como disse para Pedro e os discípulos: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Jesus usa este homem, ele que era um matemático, que cuidava de anotações, anotava números. E este evangelho, ele é interessante, porque este homem, ele vai documentar feitos de Jesus, apresentando Jesus para a comunidade judaica, mostrando que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele apresenta Jesus como o leão da tribo de Judá. Ele apresenta Jesus como o Mashiach, como foi cantado aqui esta noite. Foi cantado Yeshua, 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 Hamashiach. Ele é o Salvador ungido de Israel. Mas quando ele foi para Samaria, lá no poço, ele encontrou uma mulher samaritana. E quando trouxeram, aquela mulher conversou com Jesus, descobre que ele é
profeta. Primeiro, que ele é judeu. Segundo, que ele é profeta. Veja que é esse profeta. E depois essa mulher, maravilhada com o encontro com Jesus, ela vai para a cidade onde ela não era bem aceita por aquela comunidade. E quando chega lá, anuncia para todo mundo que achou Messias. E ela volta, e esteve ali 2 ou 3 dias. E quando termina aquele período, Jesus está juntamente com eles. E eles olham para Jesus. Já não é mais por causa do dito da mulher, já não é mais pelo que ela testificou, já não é mais por causa do testemunho dela, mas porque nós vimos e nós cremos que tu és o Messias, tu és Jesus, tu és o Yeshua, o Salvador do mundo. E nós estamos aqui. Nesse evangelho conta a história da genealogia, o nascimento de Jesus, conta a primeira experiência de Jesus, começa a contar sobre Jesus, e ele começa a falar se o batismo de Jesus, quando João Batista, depois Jesus, falando sobre o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando chega no capítulo 4, o rei está sendo indo batizar. Quando ele está descendo as águas e vai ser batizado por João Batista, então o céu se abre, e quando o céu se abre, então ele ouve-se uma voz bradando forte: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, escutai-o. Então o Espírito Santo é visto por João descendo em forma de uma pomba e pousa sobre Jesus. E Jesus sai dali e vai para o deserto e passa 40 dias sendo tentado por Satanás. Ele volta, e quando ele volta, Jesus, no capítulo 4 de Lucas, a Bíblia diz que quando ele veio, ele entra na sinagoga, dão para ele o livro, ele abre o livro e ele acha onde está escrito que ele veio para abrir os olhos dos cegos, veio libertar os cativos. Quando ele termina a leitura de Isaías, ele diz: hoje se cumpriu esta profecia. Graças a Deus. No capítulo 5, Jesus vem e Jesus se senta, e quando ele se senta, com os discípulos sentam ao lado, e quando os discípulos sentam ao seu lado, ele começa a ensinar sobre o reino de Deus. E quando ele começa a ensinar sobre o reino de Deus, ele começa a falar, e surge o discurso mais completo, mais perfeito de toda a humanidade. Mateus capítulo 5, onde tem as bem-aventuranças, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Quando nós chegamos aqui no capítulo 7, Jesus, ele diz, olha que coisa interessante, versículo 24: todo aquele, pois que me ajuda, igreja, todo aquele, pois que diz aqui o texto ainda, e assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Queridos, Jesus, ele está falando agora, ele está no ápice, ou seja, está concluindo o seu discurso no Sermão do Monte. E quando ele está na conclusão do seu discurso, ele começa a falar isto aqui. Quando ele começa a falar sobre este assunto, ele começa a dizer quem é aquele, ou seja, todo aquele, todo é sem exceção, toda pessoa que estava ali, mas todo judeu, todo hebreu, mas também hoje aqui, você que está ouvindo a palavra de Jesus. Para mim, tudo que Jesus falou é importante. Tudo que Jesus falou, para mim, é importante. E ele diz aqui, todo aquele, pois, que escuta. Porque tinha os herodianos que estavam ali ouvindo Jesus, mas não dava atenção aos ensinos de Jesus. Havia ali os saduceus que estavam ouvindo Jesus, mas não escutava, não colocava atenciosamente para ouvir
os mandamentos, os ensinos de Jesus. Estava ali os Hashidim, estava ali os Kadoshim, estava ali os, vamos dizer assim, aqueles homens que eram chamados de santos, de consagrados, os fariseus. Eles estavam também muitas vezes ouvindo Jesus, mas não dava atenção às palavras de Jesus. E aqui eu faço uma observação. Muitas vezes nós chegamos à casa de oração, à casa de adoração, à casa de fora. Nós vimos às vezes a esta casa, mas nós não damos ouvidos e nem escutamos as palavras de Jesus. Mas eu me lembro que no Mateus capítulo 19, uns pais trouxeram umas crianças para Jesus abençoar. E quando trouxeram aquelas crianças para Jesus abençoar, os discípulos de Jesus, eles tentaram impedir as crianças de se aproximarem de Jesus. E Jesus ouviu aquilo, percebeu aquilo, repreendeu os seus discípulos e disse: não façam isso. Deixai vir a mim estes pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Se você veio esta noite se colocando como um desses pequeninos e veio com os ouvidos abertos, veio com o coração aberto para ouvir, para escutar, para estar atento ao que o Senhor Jesus tem para você, você é um bem-aventurado. Se você veio esta noite não apenas como visitante, se você veio esta noite comprometido em ouvir a palavra de Jesus, então você será chamado de homem prudente. Por quê? A primeira coisa que Jesus diz: todo aquele que ouve. Então tem pessoas que ouvem e tem pessoas que não ouvem. Tem pessoas que dão atenção ao que Jesus fala, mas tem pessoas que não dão atenção ao que Jesus fala. Quando olhamos para o jovem rico, alguns dizem que era um príncipe, como dizem os 3 evangelhos sinópticos. Um era príncipe, era um jovem rico. Aquele homem tinha muitas riquezas, e quando ele se aproximou, sabendo que Jesus estava ali, Jesus já estava famoso por causa dos seus sermões, por causa dos seus milagres. Então aquele homem se aproxima e ele se prostra, vem correndo, esse de forma assim espalhafatosa, igual aqueles jogadores do campo de futebol, e se ajoelha e sai com os braços abertos assim e se prostra e diz: bom mestre. Jesus olhou aquilo, Jesus viu aquele homem e disse: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Talvez seja a sua pergunta hoje aqui: o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Pastor, eu tenho vindo à igreja desde que eu sou pequeno. Pastor, eu até contribuo na igreja. E era a pergunta daquele jovem, daquele moço que tinha muitos bens. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele, Jesus sondou assim, percebeu que ele tinha se jogado no chão, se prostrado. Ele se aproximou de Jesus, teve a atitude correta, se prostrar diante de Jesus, e ele fez a pergunta à pessoa certa, fez a pergunta a Jesus. Mas tem uma coisa: quando Jesus disse: conhece os mandamentos? Quais são? E Jesus elencou os mandamentos, e ele disse: eu tenho feito isso desde que eu sou pequeno. Então Jesus querendo atalhá-lo, Jesus querendo pegá-lo para mostrar que ele não estava disposto a obedecer os mandamentos. Ele apenas tinha os mandamentos na cabeça, liturgicamente, religiosamente, mas ele não estava disposto a ouvir os mandamentos do coração. Então Jesus disse, ele estava ouvindo Jesus. Então Jesus disse: vai, faz o seguinte, você vende tudo quanto tem, distribua os pobres, e depois você venha e siga-me. A Bíblia diz que aquele homem tinha muitos bens, ele tinha muitas riquezas. E ele ficou muito triste, porque para seguir Jesus, eu tenho que abandonar, eu tenho que vender os meus bens, eu tenho que distribuir para pobre que não trabalhou como eu, que não tem herança como eu, que não tem riqueza como eu vou dar para os pobres. Aí Jesus disse: vai, vende tudo quanto tem, distribua para os pobres, e depois venha e siga-me.
Aquele homem se entristeceu-se, se levantou do seu ato cênico, ele se levanta, baixa a cabeça e sai caminhando, porque tinha muitas riquezas. Eu não sei o que você tem, mas a mesma proposta de Jesus, dependendo de onde estiver o teu coração, onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, de acordo com aquilo que é mais premente, que é mais valioso para a sua vida, Jesus vai dizer para você: vá, se desfaça disso. Você está disposto a largar tudo por mim? Você está disposto a fazer isso por mim? E você, então, depois que estiver disposto, você vem. Jesus também disse: qual é o homem que vai fazer uma guerra e primeiro não calcula com quantos soldados vai fazer a guerra? Se ele perceber que não vai dar conta, ele vai mandar um mensageiro com bandeirinha de paz e vai dizer: olha, não vamos fazer, vamos fazer aliança. Qual é o homem, Jesus disse, que vai construir uma torre e primeiro não calcula com quantos tijolos vai construir aquela torre? E vão dizer para ele, se ele não conseguir terminar: olha, começou e não terminou. Então a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus, não é que você venha para ter casas, não é que você venha para ficar rico. A proposta de Jesus não é que você venha para ter dons, não é que você venha para ter bens materiais. Jesus não está chamando você para ter títulos, não está chamando você para ter posição, não está chamando você para ter cargo na igreja. Jesus não está chamando você para ter responsabilidades na igreja. Jesus está dizendo: se você escuta as minhas palavras, você vai ser considerado como um homem prudente. Graças a Deus. Aleluia. Porque nós temos um ouvido que foi criado para ouvir todas as coisas, sim, mas a nossa prioridade é o Criador. A nossa prioridade tem que ser Deus. Se Deus é prioridade, tudo que Deus falar em Cristo Jesus é bom para mim, é bom para a criatura, é bom para a igreja, é bom para aquele que se aproxima. Então nós estamos observando aqui que Jesus, ele é especialista em apresentar os fatos, em abordagens. Ele é especialista em abordar as necessidades do homem. Jesus é especialista em tocar em áreas que nós não queremos que toquem, em mascarar. Nós somos especialistas em mascarar. Nós somos bons atores, nós somos pessoas que fingimos bem, e nós gostamos de mostrar para os outros aquilo que nós não somos. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, Jesus desmascara. Jesus, ele precisa fazer isso, porque a nossa salvação depende de Jesus tratar com o nosso homem. Agora veja que coisa interessante. Quando nós olhamos, irmãos, Jesus, ele era especialista em duas coisas. Primeiro, pode botar Provérbios, por favor, Provérbios, capítulo 10, versículo 25. Olha o que diz Provérbios 10. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo, qual é o fundamento eterno? E aqui, irmãos, é interessante, porque a Bíblia fala de fundamentos. E quando se vai construir uma casa, Jesus está falando do que ele conhecia. Jesus está falando de algo que ele conhece bem. Nós conhecemos da língua portuguesa que Jesus era o quê? Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. O nosso irmão Ismael, o presbítero Ismael, ele é carpinteiro ou marceneiro. Parecido, as profissões parecem, mas não é a mesma coisa. Mas Jesus não era carpinteiro como nós conhecemos. Jesus era um tecton. E a palavra tecton, que a maioria de nós não percebemos isso, a palavra grega tecton quer dizer construtor.
Então, quando Jesus ele está falando sobre a construção de casas, ele está falando de fundamento, ele está falando das duas casas, ele está falando da construção, da escolha do terreno, do material. Quando se vai construir, precisamos de fundamentação. Glória. Nós, quando fomos construir este templo em 2003, estávamos ali no Forninho, viemos para cá. Então Deus nos revelou que seria um galpão. O pastor José Nilton um dia me levou ali, numa empresa que tinha ali, irmão Donifan, olha aqui, o Deus não te revelou que era um galpão? Isso é verdade. Então, trouxe você aqui na fábrica de galpões, e aí nós começamos a verificar quanto ficaria a construção desse espaço aqui. E eu me lembro muito bem que era apenas um esqueleto. Todas essas colunas que tem aqui, ó, olha para a lateral, nessas colunas, essas vigas, tem foi cavado, foi colocado em concreto, foi levantado então essas vigas, e depois os homens subiram, colocaram ali o telhado, e quando colocaram o telhado, nós viemos construindo as paredes, e hoje nós estamos diante de um espaço de 12 por 30 abençoado. Temos os nossos irmãos trabalhando para melhorar. Nós já temos aqui uma parede trabalhada, emassada, já temos aqui uma caixa acústica, já temos aqui parede melhorada para melhorar a nossa visualização, ar-condicionado, som. Por que isso? Porque um dia nós precisamos de um fundamento para construir uma casa de oração, de adoração e de pão. Aleluia. Jesus ele é especialista, irmãos. E quando nós olhamos para Jesus nesse entendimento, o tecton, o construtor, ele era especialista em vidas. Jesus era especialista em pessoas. Está lembrado quando Deus criou a humanidade, quando criou o homem Adão? A Bíblia diz que Deus juntou pó. Onde é que está isso, pastor? Lá em Gênesis capítulo 2, ele junta pó do barro, e ele, depois de juntar o pó, depois de juntar pó, ele sopra, e o homem passa a ser uma alma vivente. O mesmo Deus que juntou o pó lá no passado é o mesmo Deus que é especialista em corações, é especialista em necessidades humanas. É o mesmo Deus que está hoje aqui, através da pessoa augusta, bendita do Espírito Santo, da graça de Deus. O mesmo Espírito Santo que ajudou Jesus nos ensinos, nas palavras, é o mesmo Jesus que está hoje à noite aqui e conhece as suas necessidades. Então Jesus é especialista em pessoas, mas Jesus é especialista também em construções. E quando ele está falando aqui em construção, como um sábio artesão, como alguém que sabe o que é necessário para a construção de um edifício, de uma casa, Jesus, ele diz aqui: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras. Graças a Deus. Que escuta maravilha. as minhas palavras. Glória a Deus. Mas não apenas isso. Escuta, dá atenção, fica atento ao que Jesus está falando, atento à doutrina, aos ensinos de Jesus. Da mesma maneira, ele diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. A prática do ensinamento de Jesus, dar atenção às palavras, mas praticar as palavras de Jesus. Tem muita gente que é bom em teoria, tem muita gente que é bom de falar, tem muita gente que é bom de criticar, tem muita gente que é excelente observador da vida dos outros. Tem pessoas que são especialistas em ouvir as pessoas e depois sair comentando acerca das pessoas. Mas Jesus,
ele era especialista no coração, em transformar almas, em transformar vidas. Nós precisamos de transformação. Nós precisamos, se existe uma coisa que nós precisamos, é ser transformados à imagem do Senhor Jesus. Ele está falando de construções, de uma construção de casas. E quando ele diz aqui, ele coloca agora dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que ouvem as palavras dele e as praticam. E ele também está falando de outro tipo de pessoa que ouve as palavras dele e não pratica. E aí? Eu peguei uma imagenzinha bem simples para você entender de forma bem didática. Aí nós temos duas choupanas. Uma está construída sobre a areia e outra está construída sobre a rocha. Naqueles lugares da Palestina, havia lugares que no verão se procurava sombra, água fresca, lugares ventilados. E Jesus está olhando para aquilo que acontecia diariamente nas escolhas das pessoas. Jesus está pensando aqui, Duda, nas nossas escolhas. Jesus está pensando aqui, Daniel, nas minhas decisões. Valdemar, Jesus está olhando para as suas decisões, para a sua decisão. Bruno, Vitor, Betão, Jesus está olhando para mim e para você e está pensando nas nossas decisões. As minhas decisões, irmã Balbina, devem ser tomadas sempre à luz do que Jesus fala, e nós devemos praticar os ensinos de Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, Ele é um sábio construtor. Se o meu fundamento é o ensino de Jesus, as palavras de Jesus, se o que eu vou praticar está fundamentado em Jesus, Jesus disse, você é um homem prudente. Mas se eu ouço e não coloco em prática as palavras de Jesus, eu não consigo reproduzir, eu não consigo espelhar as palavras de Jesus aqui dentro do meu coração e colocar em prática na minha vida diária, eu sou um tolo, como diz aqui no texto sagrado. Porque, veja, diz aqui o texto, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu que a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26 diz assim: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, um homem tolo, um homem imprudente. Ele diz aqui ainda, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Para o prudente, para o que escuta as palavras de Jesus e cumpre, e para o que escuta as palavras de Jesus e não as cumpre. Um é prudente diante da ótica de Jesus, da observação de Jesus, é um homem prudente, mas também da ótica de Jesus existe o homem imprudente, o tolo, o insensato, que não coloca a sua fé, que não coloca as suas convicções naquilo que Jesus ensinou. Quando nós olhamos para isso, nós observamos nesse texto que quando Jesus diz aqui, e desceu a chuva para o prudente, para aquele que pratica, e desceu a chuva para aquele que não pratica. Desceu, correram os rios, combateram com o vento contra aquela casa, mas o que estava sobre a rocha estava firme. Quem tem a vida fundamentada nos ensinos de Jesus, ele é firme. Vem o vento, vem a chuva, vem a água, os rios, vem, começa a combater a casa, mas quem está sobre Jesus, vem a dor, vem a angústia, vem um momento de dificuldade, vem um leito de enfermidade, e vem até às vezes a morte na família, mas ele não se abala, o coração está firme, porque ele está firmado sobre a rocha que se chama Jesus no céu. Mas a mesma chuva, os mesmos rios, os mesmos ventos
que vieram sobre o prudente, que construiu sobre a rocha, veio sobre aquele que construiu sobre a areia, mas o resultado deu diferente. Por que, irmão Mateus, deu diferente? Porque quando alguém constrói a sua casa, a sua vida, a sua estrutura de fé, as suas convicções sobre a palavra de Jesus, sobre os ensinos de Jesus, sobre a doutrina de Jesus, então quando bate o vento, a ventania, e esses dias eu estava lá, ontem mesmo, saindo lá da FAICAD, e estava uma ventania forte, e fui lá para a Ilha do Governador, e quando eu estava ali, meu Deus, estava ventando tanto, eu disse, misericórdia, e não tinha mais ninguém na rua, só alguns carros, o vento, a chuva, os rios, vem sobre você que serve a Jesus, e vem sobre o outro que não serve a Jesus, mas o resultado não é o mesmo. O resultado está exatamente em ouvir e colocar em prática. O homem que era rico e saiu de fininho, ele teve um fim diferente, porque hoje nós estamos pensando no presente, mas Jesus está sempre pensando na eternidade. O que eu escolho hoje, Abraça, o que eu escolho hoje, Larissa, o que eu escolho hoje, João, o que eu escolho hoje vai definir o meu futuro como adolescente, como jovem, como senhor, como senhora, como ancião, mas principalmente vai definir a minha eternidade com Deus. Ou seja, a decisão é tua, meu irmão. A decisão é nossa. Você que decide onde você quer passar a eternidade. E não adianta, porque jeitinho brasileiro não vai resolver o caso. Não adianta com chavo, com advogado, com promotor, com juiz, com os magistrados, com o governador, com o deputado, com o senador, com o presidente. Não adianta, porque diante de Jesus ninguém se esconde. Aleluia. Eu tenho que ouvir Jesus e praticar as palavras de Jesus. O que me define como homem prudente, o que me define como homem insensato, imprudente, é ouvir e colocar na prática a minha vida diária. Não é só vir ao culto de domingo não, gente. Eu venho para cá, eu fico às vezes a semana desejando estar aqui com vocês à noite. Terça-feira de vir ministrar a palavra, a responsabilidade. Quinta-feira no culto de batalha. Aí nós vimos para cá na escola bíblica dominical. Aí quando chegamos aqui, e eu fico na expectativa do culto à noite, de domingo à noite, porque é onde nós nos lançamos, onde vem mais gente para adorar. Aí eu fico pensando, o domingo pode ser resultado da minha escolha como homem prudente. Mas o domingo pode não ser o resultado para outras pessoas que estão vindo somente para visitar, passear, ver os amigos e não está comprometido com Jesus. Olha que coisa interessante, porque quando nós olhamos para essa casa, nós olhamos aqui, casa sobre a rocha, casa sobre a areia. E aí eu pergunto para você, onde você está firmado? Você está firmado sobre a rocha? Ou você está firmado sobre a areia? É você que responde, não sou eu. A decisão é tua. Igual aquela oração de São Francisco, se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, se ouvires o vento, se ouvires, e não toma decisão. A decisão é tua. Ninguém quer dizer? Então bate no peito, porque a decisão é minha. Eu vou responder. Fala, eu vou responder. Pela minha eternidade. Com Deus. Ou sem Deus. Agora diminui. É forte. Mas é a maior realidade no Senhor. Aleluia. O que eu viverei na eternidade depende do hoje, das minhas decisões. Se eu estou sobre o fundamento da palavra de Jesus, dos ensinos, a doutrina de Jesus, ou se eu estou sobre a areia, no meu eu,
nos meus achismos, nas minhas ideologias, nas minhas vontades, nos meus apressos, nas minhas conjecturas. Mas eu penso que é desse jeito. A minha verdade, a minha realidade é essa. Eu vivo desse jeito porque eu penso assim. Mas acontece que com Jesus não é o que você pensa, é o que você vai colocar, onde você vai passar a eternidade. Depende de você acreditar nele, nos ensinos dele, na palavra dele, e colocar na vida diária aquilo que você está querendo viver. Onde você está firmado? Então, queridos, nós temos um desenho bonitinho. A terceira pergunta: qual você é? Eu sou do Rio Grande do Norte. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi a praia, eu já estava com 16, 17 anos. Para vocês é fácil, não tem muita. Mas eu morava no interior, chamado Açu, considerado um dos 3 vales mais ricos do mundo. E eu fui a Mossoró, uma cidade de 50 minutos, 60 quilômetros. E de lá eu fui para Areia Branca, onde tinha uma praia. E até um cantor lá de lá que fala sobre as praias do litoral do Nordeste. E eu ficava vendo aquelas falésias. E alguns lugares que construíram casas, o vento começou a soprar e as dunas móveis começaram a tomar conta da casa. Tiveram que abandonar a casa, casas destruídas, lugares sem condições de morada. Eu ficava vendo às vezes aquelas casas, principalmente lá no Ceará também tem muito isso, as dunas móveis. O vento vai levando aquelas dunas, vai levando, vai movimentando. E tem pessoas que parecem essas dunas que são levadas, o vento vai levando e vai cobrindo de areia. Porque se você constrói a sua casa só aqui nessa vida, os seus anseios são colocados no shopping, no cinema, se os seus anseios são colocados em bens terrenos, se os seus anseios são colocados em filósofos apenas do século, e se você simplesmente coloca as suas convicções em coisas, em psicologias, em sociologias, em filosofias terrenas, e não coloca a sua vida, o seu fundamento não é Jesus, não é a palavra de Jesus, então, meu irmão, você é como uma casa construída sobre a areia. Quem se lembra daquela famosa historinha para criança dos 3 porquinhos? Lembra do? Construíram 3 casas. Os 3 porquinhos construíram aquelas casas. Mas tem um lobo mau na história. E o lobo mau, vamos dizer assim, vou interpretar do meu jeito, o lobo mau na simbologia, representa Satanás, ainda que no Criador não é a mesma coisa. Então, o lobo mau, ele queria devorar os 3 porquinhos. Quem sabe, usando de forma tão rudimentar uma alegoria como essa, quem sabe não seja o adversário querendo nos destruir. Mas o primeiro porquinho construiu uma casinha bem simplória, e o lobo mau chegou lá e soprou e destruiu. Aí saiu um porquinho correndo, foi para outra casa Aí chegou lá, a outra casa também é frágil. E quando chegou lá, ele socorre, abriu a coisa. E aí chegou o lobo mau rindo e e eles foram socorrer aonde? Na casa daquele que tinha construído sobre a rocha, construído de pedra, construído de forma sólida. E aí, quando chega o lobo mau querendo destruir aquela casa, sopra, e não acontece nada, e ele é obrigado a desistir. Se o diabo vier contra você,
e a sua casa estiver sobre areia, sobre madeira, palha, feno, como explicou Paulo escrevendo aos Coríntios, que a obra de cada um será provada pelo fogo. Se você tiver uma casa pautada somente, o seu ministério, as suas obras é de madeira, palha e feno, no dia do juízo o fogo vai consumir. Mas se a tua fé, as tuas convicções, a tua obra é de ouro, prata, pedras preciosas, o fogo não irá consumir. Marcão, uma Magda, coloque as tuas convicções, coloque os teus projetos, coloque a tua fé na palavra de Deus, construa a tua história, a tua vida fundamentada na doutrina do Senhor Jesus, e tudo vai acontecer de bem. Olha o que diz Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16 é um texto interessante, porque Jesus leva os discípulos para fora de Jerusalém, e ele leva para uma área distante, onde tinha um templo de pão, e ali existia uma fonte naquele templo, e Jesus leva os discípulos, aquelas paredes brancas daquele templo. Jesus está com os discípulos, caminha muito Jesus para chegar lá. Quando Jesus chega com seus discípulos, Jesus pergunta, talvez olhando para aquela parede, de frente para aquelas paredes brancas daquele templo do Deus Pan, olhando aquela fonte, aquelas cavernas, onde saíam as fontes que eles acreditavam que eram as fontes da vida. Jesus chega para aqueles discípulos, os 12 discípulos, e pergunta para ele: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Não é o que estão dizendo de mim, qual é a fofoca que estão falando aí de mim, porque podem falar do pastor, o pastor não tem que se preocupar com isso, mas eu tenho que ver se eu me identifico com o meu Senhor, se eu estou sendo edificado sobre a rocha. Vão falar o que quiser do pastor Donifan, vão falar coisas, porque ele fala, ele grita muito, porque ninguém nem consegue ouvir a voz dele, porque ele é muito perfeccionista, quer um púlpito alinhadinho, as cadeiras tudo certinha, ele diz que é desse jeito. Isso aqui, meu irmão, não me incomoda. O que me incomoda é alguém dizer: esse cara não tem nada a ver com Jesus. Porque eu quero me identificar com Cristo, eu quero estar fundamentado sobre a rocha. Quando perguntaram a Jesus: quem dizem, não quem, quem dizem ser o Filho do Homem? Aí um disse, olha o que diz o versículo 13: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o? Então a pergunta, se eles tinham ouvido, se eles sabiam da identidade de quem era Jesus. Porque ser edificado sobre a rocha é saber onde você está edificando. Você sabe aonde você está edificando a sua vida. Você sabe quem é Jesus. Se você sabe quem é Jesus, Jesus ele está falando sobre a identidade dele. A identidade, ele quer saber se você conhece ele. A identidade dele é que é prioridade para aquele que vai colocar a construção de fé sobre a rocha ou sobre a areia. Aí veja aqui o que diz. E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Só pode dizer quem é Jesus, irmão, quem teve a revelação de quem é Jesus. Glória a Deus. Jesus, no Mateus capítulo 11, versículo 25, ele diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, quem cobriste as coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar.
Aí Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Fundamentação de Jesus é saber quem Ele é, e para isso precisamos de revelação. Mas quando eu sei quem é Jesus, meu irmão, eu tenho a paz de Deus, eu descanso. Aí quando eu estou fundamentado sobre a rocha, quando eu sei quem é Jesus, aí Jesus faz uma pergunta e fica esperando a resposta. Talvez seja a resposta que vocês estão esperando hoje aqui. Jesus disse: e disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Mateus capítulo 16 ainda diz assim: Simão Pedro respondendo disse: tu és o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você? Então diz: quem é Jesus para mim e para você? Simão, intrépido. Simão, o sinônimo. Simão, aquele cara precipitado muitas vezes, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus ouviu isso, olha o que diz assim. E Jesus, versículo 17 de Mateus 16: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Saber quem é Jesus, conhecer a identidade de Jesus, é uma questão de revelação. Quando você está em Cristo, você está no fundamento, você começa a ouvi-lo, você começa a praticar os ensinos dele, e quando você começa a praticar os ensinos de Jesus, então você sabe quem ele é. Diz aqui o texto, olha, abre a sua Bíblia, diz aqui o texto: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tem um dilema dos teólogos, dos pregadores, de quem é a pedra. Mas Jesus já respondeu aqui. Jesus já respondeu que pedra é essa. Quando ele pergunta se conhece a identidade dele, e Simão diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Simão disse isso, ele disse: olha, Simão, não foi a carne que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. E Jesus começa a dizer aqui: e eu te darei, olha, versículo 17, 18: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? A revelação de quem é Jesus. Se você sabe quem é Jesus, você está fundamentado na rocha. É o primeiro passo para você começar a ouvir e praticar. Para que você saiba quem é Jesus, você precisa ouvir. Se você deseja praticar, você precisa da revelação. E se você tem a revelação de quem é Jesus, o Filho do Deus vivo, então você está fundamentado e você não vai fracassar. E ele está dizendo aqui, Jesus está dizendo, que são pessoas como essas, que têm a revelação de quem é ele, que sabem quem é ele, que ele diz aqui: e eu te darei, ou seja, edificarei a minha igreja. Quem é a igreja? Pessoas que tiveram a revelação de quem é Jesus. Quem é a igreja? Pessoas que ouviram e começam a praticar a palavra de Jesus, que tem Jesus como fundamento. Quem tem Jesus como fundamento, ele agora é igreja. Versículo 19: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu te darei a chave do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Quem ouve Jesus, o Pai vai revelar a identidade. Quem ouve Jesus está sobre a rocha. Quem ouve Jesus vai praticar o ensino de Jesus, vai ser chamado
para o grupo chamado igreja, congregação de fé, igreja, e você vai saber quem você é. E agora você vai ser colocado no rebanho, onde Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Aí, lá em João, no capítulo 14, eu convido você para ir para lá com a sua Bíblia. Por favor, abra sua Bíblia em João, capítulo 14. Olha o que diz o texto. É interessante esse texto, porque diz assim, olha, os dois primeiros versículos. Não se turbe o vosso coração. Tem muita gente turbada porque precisa conhecer Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Quem ouve Jesus, quem pratica as palavras de Jesus, tem a revelação de quem é Jesus, vai ser congregado, vai ser chamado de ovelha. Eu conheço as minhas ovelhas, ninguém arrebata da minha mão, mas tem uma coisa, eu vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que esteja, estejais vós também. Você foi chamado para estar em Cristo Jesus. Fique de pé. E eu encerro esta palavra abrindo na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Olha que coisa linda. Paulo é fantástico, irmãos. No capítulo 5. Perdão, capítulo 4, versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Diz assim. Está com a Bíblia aberta? Obrigado, irmão. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Tem alguém ignorante aqui? Não, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Em que casa você está? Se você está em Jesus, fundamentado na palavra de Jesus, se você está fundamentado na palavra de Jesus, você é um bem-aventurado. Se você está fundamentado na doutrina, nos ensinos de Jesus, você é chamado por Jesus de prudente, homem prudente. Você é uma mulher prudente. Se você está fundamentado em Jesus, você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Se você é alguém que veio esta noite e não entregou a sua vida para Jesus, não fez a sua escolha ainda, Jesus, eu te chamo para te apresentar Jesus e dizer: venha construir a sua vida, o seu alicerce, a sua estrutura sobre os ensinos de Jesus. Jesus precisa ser ouvido, e Jesus
precisa ser praticado. Onde está a primeira pessoa que deseja se render a Cristo? Sabe o seu lugar? Nós vamos orar por você.